Cellbit, não acredite nas mentiras dele. Não acreditem nas mentiras dele. São 9 da manhã. Eu acabei de passar a madrugada inteira acordado. Você me pergunta, por que, Cellbit? Porque você é autista? Em parte. Mas além disso, por causa de um enigma que nunca Eu vou ver aqui o bagulho do Cellbit. foi decifrado. Mas quem disse que isso é capaz de me parar? Quem disse? Ninguém. Que é isso, hein, cara? O que tá acontecendo aqui que eu não entendi até agora que a gente vai ver? No jogo, eu não queria gravar vídeo, eu nem fazia ideia do que era. Eu comprei, era R$3. Eu comprei o jogo e abri porque eu gosto de enigmas, eu gosto de jogos difíceis. Comecei a jogar. O jogo não tem nada além de um botão pra você colocar um código e umas interrogações no canto. Eu cliquei nas interrogações e elas dizem: o primeiro código está escondido na tela, encontre ele. E aí você tem que apertar o botão. Não entendi, mas é a primeira fase, então era super fácil, não tem mistério. No topo da tela estava escrito a primeira vez. Apertei o botão, escrevi a primeira vez e foi fácil. Fácil. Fácil, é fácil. Acertando a senha, a primeira coisa que aparece na tela é um monte de ponto e risco, ou seja, código Morse. Então eu já fui no Google, peguei uma tabelinha de código Morse. Eu tô fodido nisso aí, moleque. Tu acha que eu sei código Morse? Não sei nada, moleque. Se eu vejo aquilo ali, eu paro na hora. Falo assim, pô, guerreiro, pô, tu quer que eu não jogue o jogo então, né? Então eu vou aqui dormir. Vou ver uma série da Netflix, vou ver alguma coisa. Porque eu não vou saber que é o código Morse. Deixei do lado e fui traduzindo letra por letra e deu a frase I saw him there, que é eu vi ele lá. Voltando pro menu, escreve a frase, foi. Até agora tá tranquilo. Você me pergunta por que eu passei a madrugada inteira? Ah, Continua. Agora as coisas começaram a esquentar um pouquinho. Temos uma imagem que não faz sentido nenhum e acho que é meio óbvio. Ela é um quebra-cabeça, você precisa ajeitar ela. Deu um pouquinho mais de trabalho do que parece. Então eu já abri o Photoshop, passei a imagem, recortei quadradinho por quadradinho e fui lá organizar. Nossa, que trabalho, hein, mano? Eu sou muito preguiçoso. Deu a frase: eu era apenas uma criança. Nesse momento eu percebi que estava formando uma frase. A primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. É alguém contando uma história. Quando eu passei nessa fase, eu falei: opa, esse jogo tá mais legal do que eu imaginava. Tava ficando interessante, tava gostando bastante. Pô, vou te falar, mano. Assim, é pica, mas eu não tenho essa paciência de pegar uma imagem, recortar, botar no Photoshop e ajeitar, porque eu sou péssimo em quebra-cabeça. Péssimo. A dificuldade tava aumentando aos pouquinhos. Qual será que é a próxima fase? Coloquei a senha, dei Enter. Que? Tá escrito. É só uma frase. É só uma frase girando. Tá escrita a frase na tela, tá girando, não tem dificuldade nenhuma. Ok, tem. E é literalmente isso, é só uma frase girando e aí você tem que ler o que tá escrito na frase e escrever. E a frase é: ele continua aparecendo. Acertando a senha, a gente chegou na primeira fase que me segurou um pouquinho. Claritas Candor. Você deve estar pensando, será que são várias pessoas chamadas... O Bruno no chat. Fla-Flu amanhã, enigma é o caralho. Claras, que são muito pequenas e estão com dor? Porra. Não, não é isso. Essa é a coisa mais idiota que uma pessoa pode pensar. Como é que é? Estão com dor? Não, não é isso. Essa é a coisa mais idiota que uma pessoa pode pensar. Primeiro de tudo temos Illuminati, por algum motivo temos um triângulo me olhando. Claritas Candor, com certeza não é inglês nem português, então eu fui ver se significava alguma coisa, fui pro Google Tradutor e escrevi Claritas Candor, e ele detectou que era do latim e significa brilho. Aí eu pensei, ah, esse jogo é de celular, então tem que aumentar o brilho do celular. Aí eu abri o jogo no celular, botei o brilho no máximo e não acontece absolutamente nada. O jogo não dá pra ver nada, não tem nada, não dá pra ver nada. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei começar a aumentar o brilho dela de algumas maneiras. Primeiro eu tentei aumentar as curvas, não vi nada, não aconteceu nada. E normalmente quando tem alguma coisa escondida, você vê com as curvas. Eu já fiquei, nossa, uai, não tem nada então? Essa Então eu porra tentei é de só terror, aumentar eu o acho. brilho da Pausa imagem pra mesmo. eu ir no banheiro e me Também trancar no quarto. Isso aqui é de terror mesmo, rapaziada? Não tinha nada, já tava ficando meio sem saída. As coisas que eu achava que eram não estavam indo pra lugar nenhum. Mas por sorte, eu não desisti e eu fui pros níveis e estourei o nível lá no final e apareceu bonitinho nos meus sonhos. Ah, moleque. Acertando a senha, a gente vai pra próxima fase, tá escrito escuta. Deu esse barulho. Minha primeira reação foi, será que é código Morse? Mas era rápido demais, não tinha como diferenciar
ponto e risco. Pô, Então não era. Aí Cara, os caras deles são muito diferenciados, né? Porque o Selbit teve como primeira reação, será que é um código Morse? Pra mim essa porra é um alarme chato do caralho, entendeu? O cara pensou no código Morse e eu pensei no alarme chato do caralho isso aqui. eu pensei, será que tem uma imagem escondida nesse áudio? A Eu comecei imagem. a pesquisar na internet jeitos de ver imagens no som. Aí eu achei algumas técnicas de visualizar o espectro sonoro do som. Eu baixei esse som do jogo, baixei um programa, coloquei o som no programa, coloquei o espectro sonoro e não tinha nada. Aí eu tentei jogar o som no meu editor de vídeo, comecei a tentar distorcer o som, mudar ele pra ver se eu encontrava alguma coisa. E no fim, quando eu fiz a coisa mais óbvia, eu descobri. Era só abaixar a velocidade. Era código Morse. Eu sempre tento fazer as coisas complicadas antes. Puxa a tabelinha, Aí. vê o som, escreve, traduz, temos a resposta. E o código Morse traduzia pra eu não posso escapar dele agora. Coloca a senha, pum! Próxima fase. Mas é maneirinho isso, tá? Essa tinha É coisa de nerdola, mas é maneirinho. possibilidades. Primeira coisa que veio na minha cabeça era QR Code. Caso você não saiba, são esses códigos assim. Outra coisa que eu também pensei era contar quantos quadrados pretos e brancos tinham e depois dar um jeito de converter. Mas ainda bem que não era isso. Era realmente QR Code. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei de algum jeito montar um quadrado, mas nada fazia sentido porque é muito inconsistente, não tem como saber, não tinha como montar um QR Code. Parecia que tinha algo faltando e eu não tava percebendo o que era. Até eu pesquisar QR Code no Google e perceber uma coisa que tem todo o QR Code que não tinha nesse. Os 3 quadradinhos que ficam no canto do QR Code. Aí fui lá eu mesmo, recortei o quadradinho, colei em cima do que faltava, peguei o celular pra ver se funcionava e funcionou. A resposta era: ele está te observando. O que tá acontecendo? O que... Aí. Deu um medinho na hora. Colocando a senha, a gente foi pra próxima fase, que tinha um GIF com vários pedacinhos de uma mensagem aparecendo um de cada vez. Esse foi um pouco mais fácil, porque se você joga um GIF no Photoshop, ele pega cada pedaço da animação em uma camada. Então eu só joguei o GIF no Photoshop e fui revelando camada por camada pra formar a imagem inteira. Só que ela tava de ponta cabeça, então eu virei ela pro lado certo e descobri a senha. Era, por favor, me ajuda! Colocando a senha, a gente foi Caralho, pra próxima não. fase. Essa pegou um pouco. Dessa vez tinha um vídeo. Era um vídeo de 30 segundos de uma câmera de segurança bizarra e não acontece nada. São 30 segundos de um vídeo com chiado, sem nada. O que eu pensei? Coloca no editor de vídeo. Se tem uma coisa que eu sei é vídeo. Botei no meu editor e fui apertando pro lado, vendo frame por frame do vídeo para ver se eu achava alguma coisa diferente. E eu achei, bem pro final do vídeo, aparece por meio segundo uma palavra escondida. Só que o vídeo tá com uma qualidade tão fodida que eu não conseguia ler absolutamente nada que tava escrito. Então eu cortei esse pedaço do vídeo, joguei no Photoshop, tentei mudar um pouco a imagem pra ficar um pouco melhor de ler, e mesmo assim era muito difícil de ler. Eu consegui tirar só algumas letras separadas, eu tirei a letra C, a R, E, D, M, e aí com essas letras eu deduzi que tava escrito I am scared, eu estou assustado. Testei, deu certo! Aí. Chegando na próxima fase, essa fase é especial pra mim, porque aconteceu uma parada... Moleque, eu fico reparando que eu jamais faria um troço desse, mano. Porque eu não tenho habilidade nenhuma com código Morse, editor de vídeo, editor de foto, Photoshop. Não sei fazer nada com nada, mano. Então eu não ia pra frente, assim. Eu ia receber um troço e falar assim, pô, doidão, obrigado. Parei por aqui, deu meia hora. Consegui fazer a minha vida inteira. Essa fase tem essa imagem. Se você sabe o que é isso, você sabe o que tem que fazer. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Isso é um autoestereograma. E é basicamente uma imagem onde você tem que ficar vesgo e achar a distância certa pra você meio que ver uma ilusão de ótica onde parece que a imagem é 3D na sua cabeça. Deixa eu tentar. É muita ilusão de vesgo. Isso é um Não deu certo, não. autoestereograma. E é basicamente uma imagem onde você tem que ficar vesgo e achar a distância certa pra você meio que ver uma ilusão de ótica onde parece que a imagem é 3D na sua cabeça. É muito estranho e eu nunca consegui fazer isso a minha vida inteira. Eu já tinha visto isso antes em outros lugares, mas eu sempre tentava e eu não conseguia. Ficar parecendo retardado, indo e voltando da tela. E eu nunca consegui. Eu fiquei muito puto quando eu vi que tinha isso. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube
de tutoriais de como fazer isso direito. Eu achei um e eu fiquei muito tempo tentando até eu conseguir acertar no tutorial. Aí eu finalmente entendi como que fazia isso. Aí eu voltei pra imagem do jogo e comecei a ficar que nem um retardado até eu conseguir. E quando eu consegui, eu vi aqui a ilusão de ótica 3D que ele gerou formava letras meio que no buraco, como se tivesse duas camadas e a camada da frente tivesse buracos. Esses buracos eram formatos de letra. As letras que eu vi na hora foram Mate Me. Só que Mate nem é uma palavra. Aí eu deduzi que era Hate Me. Eu tentei Hate Me, não foi. Mas aí eu lembrei que o jogo era o cara falando. Então não faz sentido o cara falar Hate Me. Faria mais sentido ele falar I hate me. Eu me odeio. I hate me. Foi! Nossa senhora, que maravilha! Aí, legal. Acertando a senha, apareceu escute de novo, só que 2 vezes. E aí começou um código Morse. Eu peguei meu caderninho pra começar a anotar. E aí começou outro código Morse do outro lado da minha cabeça. Tava rolando 2 códigos Morse ao mesmo tempo, um de cada lado. Não tinha como entender. Tava louco, tava ficando louco. Aí eu baixei o áudio do código Morse, joguei no meu editor de vídeo, separei o lado esquerdo do lado direito e peguei o código Morse de cada lado. Só que o problema é que dessa vez não fazia sentido nenhum, era um monte de letra aleatória. As primeiras 3 letras faziam sentido, que era H-O-W, how, como. Mas depois começava a vir um monte de letra, não forma palavra nenhuma, até eu chegar no momento que eu percebi que tinha algo errado. Eu cheguei no código ponto risco. Só que esse código não existe, não tem nenhuma letra do código Morse que seja ponto risco. Então tinha algo errado ali. Será que não era código Morse? Foi aí que eu percebi que não tinha ponto risco, mas tinha exatamente o contrário. Risco, ponto. Será que era o contrário? Então eu inverti o áudio e comecei a anotar agora tudo ao contrário. Só que ainda não fazia sentido nenhum. Eu comecei a achar as letras A, I, Pô, ele é inteligente H, ele, né? C, A, D, V, E. O que tá acontecendo? Eu anotei todas as letras até o final, tanto do áudio do lado esquerdo quanto do lado direito. Peguei todas as letras e não fazia sentido nenhum. Eu fiquei muito tempo tentando entender qual que era a lógica, tentando achar, tentando intercalar uma palavra. Simplesmente a escola de atuação Wolf Maia aqui, tá? Brabo. Isso aqui é um take maravilhoso, ó. Muito tempo tentando entender qual que era a lógica, Toma. tentando achar, tentando intercalar uma letra com outra, fazendo anagrama, nada fazia sentido. Até eu falar elas em voz alta e perceber o que eu tava falando. Eu tenho muito orgulho de ter percebido isso, porque foi um momento muito louco pra mim. Eu peguei as letras que eu anotei e eu comecei a ler A, I, B, H, C, A, D. Pera, A, I, B, H, C, A, D, V, E, F. Pulando uma letra, era o alfabeto. A, B, C, D, E. Então eu comecei a marcar as letras do alfabeto e as letras que sobraram formavam uma frase. I have to go now. Eu tenho que ir agora. Puta merda! Esse foi da hora. Esse eu curti. Tá aí. Colocando a senha. Tchau. A gente chegou I na have próxima to go fase, now. um monte de ponto. Primeira coisa, código Morse. Não é. Dessa vez não é código Morse. É só um monte de ponto. Ligar um pouquinho e lá, aí calma aí. pegou. Essa hora pegou. Eu fiquei muito tempo nessa, muito tempo. Eu nunca tinha visto esse tipo de código, eu não conhecia esse tipo de código, então eu fiquei muito tempo tentando achar padrões, colocando em número, eu numerei todos os pontos, até que eu percebi que a vida não valia a pena e eu cometi suicídio. Mentira. Comecei a tentar procurar Isso, doidão? qualquer tipo de codificação usando pontos. Eu tentei transformar o número de pontos em letras. Eu tava ficando louco. Eu cheguei ao ponto de pesquisar literalmente todos os tipos de criptografia que existem e ler um por um até achar alguma coisa parecida. Então eu pesquisei transformar número em letras. E eu achei um site que tinha alguns modos de transformar números em letras. E o único desses métodos que tinha nesse site que eu não conhecia era um método chamado código da batida, que era um tipo de código usado por soldados quando eles eram presos no Vietnã e eles ficavam batendo na parede para formar letras. Eu abri a página do Wikipedia desse tap code e se não me deparo com um monte de pontinho. Basicamente eu tinha que pegar o número de cada ponto e a cada 2 números formava uma coordenada que eu tinha que procurar numa tabela de letras. Então 1 e 2 era a primeira linha, segunda coluna. B. E de letra em letra eu fui formando a frase. Caralho, que doideira. Cuidado, amigo. Coloca a senha. Pleu! Meu Deus do céu, que alívio. Nossa, eu tava tanto tempo nessa porra. Próxima fase. Meu Deus, o que é isso? Calma. Por incrível que pareça,
Eu sei o que é isso. Esse é um tipo de programação que é uma piadinha que chama Brainfuck. O nome já diz tudo. E eu já tinha visto isso em alguns lugares, mas obviamente eu não sabia decodificar isso, eu nunca tinha lido sobre isso, eu só sabia que isso existia. Então eu fui no Google e procurei tradutor de Brainfuck. Achei alguns sites, só que o problema é que essa fase... Mano, papo reto. Chega um momento que eu não creio que isso seja verdade não, mano, porque eu não entendo nada. Não era um texto, era uma imagem. Então eu tive que escrever tudo um por um, certinho, cuidando pra não errar. E não dava, de jeito nenhum. Eu tentava em tantos sites, eu reescrevi 3 vezes, não funcionava. E cada site traduzia de uma maneira diferente. Não fazia sentido, cada site tinha um jeito diferente de considerar aquele código. Como que eu vou descobrir essa senha? Eu fiquei horas nessa fase, eu tava ficando literalmente maluco. Até eu olhar pra janela e ver que o dia já estava amanhecendo. E eu passei a porra da madrugada inteira jogando esse jogo. E eu preciso trabalhar. Infelizmente, foi aí que eu parei. Até agora eu não sei qual que é a resposta dessa fase. Não. Depois de fazer esse vídeo, eu vou dormir. E aí amanhã talvez eu tente achar outro.